Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom, esse é o Memória Capixaba, eu sou Fábio Pirajá, fazendo nossas pesquisas sobre a história do Espírito Santo nesses 500 anos, né? E trazendo assuntos variados, gente. Eu vou pesquisando, eu me interesso por aquele assunto, aí eu trago. Quando o assunto é extenso, né? Tem muitas variáveis, a gente vai coletando de vários jornais, revistas, documentos e tudo, fotografias e vídeos, né? Filmes, e vamos armazenando isso no Facebook, que é o nosso repositório principal, né? E a partir dessa pesquisa e desse agrupamento das pesquisas, eu vou criando vídeos aqui para o canal do YouTube. Mas uma coisa assim da gente estudar a história do Espírito Santo. É uma coisa muito específica, né? É claro que eu sei que o Espírito Santo não é de interesse do Brasil, infelizmente não. Nós é que devemos fazer esse trabalho, né, de fazer com que o Brasil se interesse pelo Espírito Santo, não só pela sua culinária ou pelo seu turismo, suas praias, né, montanhas, mas também pela política e por nossa economia também, né? É claro que a gente sabe que a economia capixaba é importante, porque é um estado relativamente pobre, na região sudeste, a região mais rica do Brasil, né, com um litoral enorme, com muitos portos, né? Nós temos aqui os maiores portos do Brasil, né? Tirando Santos e Paranaguá, o Porto de Vitória é um enorme porto, não só o Porto de Capoaba, Vitória, mas também os outros, o Peiú, o Porto de Tubarão, Praia Mole, e os estaleiros também, como Jurong e outros portos importantes que nós temos aqui, né? Então, cabe a nós, cidadãos, também a nossa iniciativa privada, empresários, industriais, comerciantes, etc. E também, é claro, os nossos políticos, né? Fazer com que o Espírito Santo tenha cada vez mais importância econômica, que é a partir dela, a importância política e econômica, o peso político, né, dado por sua importância econômica, é que trará depois consequências positivas, né, como, por exemplo, o aumento do turismo, o interesse em que se faça investimentos, né, em várias áreas do Estado, etc. É um cálculo bem complexo, né, a gente sabe como é que funciona, mas eu diria que de 40 anos para cá tem crescido bastante o interesse na economia do Espírito Santo, com muitas obras de infraestrutura, né? A gente vê isso acontecer. Eu estava vendo uns vídeos que alguns colegas publicaram, especialmente o Capixaba da Gema e o História Capixaba, vendo imagens de Vitória nos anos 80 e 90. Gente, Vitória era uma bagunça, era uma cidade horrível, era um lixo. É só você ver, eu não estou mentindo. As imagens não deixam dúvida, né? O cara passeando por Vitória, Vila Velha, Cariacica. A única coisa que prestava era o calçadão de Camburi, o calçadão da Praia da Costa, o resto era lixo. Lixo. Tudo bagunçado, as ruas cheias de buraco. Os vídeos estão aí para mostrar. Ruas cheias de buraco, as casas abandonadas no centro de Vitória de Vila Velha, tudo caindo aos pedaços, aquele comércio todo desorganizado, uma bagunça, as calçadas cheias de vendedores ambulantes e camelôs, que se chamava assim na época, uma bagunça. A única coisa que eu me lembro bem, porque eu vivi nessa época, né, gente? Eu fui adolescente nos anos 80, 70 para 80 e 90, né? Então eu convivia, né, diariamente nas cidades, né? Em Vila Velha, Vitória, em Cariacica, na Serra. Era tudo uma zona, uma bagunça. Eu diria que foi a partir ali dos anos 90, logo depois da inauguração da terceira ponte, é que a gente viu um boom imobiliário, por exemplo, em Vila Velha, onde começaram a surgir aqueles grandes empreendimentos imobiliários, especialmente na praia de Itapuã e depois na praia de Itaparica, né? Com o advento daquele grande calçamento que saiu da Praia da Costa, da Avenida Gil Veloso, e foi descendo por Itapuã, que era tudo praia ali, era tudo areia de praia. Eu trabalhei ali muitos anos na Rádio Cidade, e a rádio ficava na praia de Itapuã, entre Itapuã e Itaparica, onde está o Bob's ali hoje, né? Em Vila Velha. E era areia de praia. Então, enquanto não houve essa infraestrutura possibilitada pela inauguração
da Terceira Ponte e pessoas com interesse em viver em Vila Velha e trabalhar em Vitória, porque Vitória já era uma bagunça mesmo, porque é uma ilha bem no centro de uma malha viária de 7, 8, 9 municípios, que é uma bagunça. Até hoje é assim. Eu estou aqui no centro da cidade, Vitória é uma ilha, gente. Nós estamos aqui na Baía de Vitória, num arquipélago que tinha, sei lá, umas 50 ilhas. A maioria delas foi aterrada. E Vitória é um centro, era um centro nervoso até os anos 90. E tudo se passava em Vitória, né, o sistema bancário, cartórios, etc., aqui na ilha. E isso foi descentralizando gradativamente para os bairros da cidade, onde hoje você não tem que sair mais para fazer nada. Como, por exemplo, em Campo Grande, Cariacica, Laranjeiras na Serra, Jardim Camburi, aqui em Vitória, virou uma cidade. Tem 70 mil habitantes num bairro. E o bairro tem toda a infraestrutura. Jardim Camburi hoje, se quisesse, poderia virar uma cidade, né, independente. Mas lá pelos anos 80 até os anos 90, gente, era uma bagunça. Foi no final dos anos 70 e início dos anos 80 que nós tivemos os aterros em Camburi, né, a infraestrutura viária, o aumento da Avenida Dante Michelini, porque havia aquelas ventanias. Vitória era chamada de Ventória, porque ventava muito, e toda aquela ventania que vinha do oceano jogava a areia da praia de Camburi para dentro da Avenida Dante Michelini. Então houve ali um aterro, inclusive tirando a areia do fundo do mar da praia de Camburi, jogando para dentro dos manguezais de Jardim da Penha nos anos 70 e 80, junto com o aterro da Conduza, que criou todo aquele novo arrabalde, digamos assim, na Praia do Suá, linkando a Praia do Suá até a Praia do Canto, e ainda fazendo os aterros das Ilhas do Papagaio, do Bode, Ilha do Sururu, Ilha do Boi, só a Ilha do Frade que não foi, né, ajuntada à grande ilha de Vitória. Mas todos esses aterros fizeram com que a cidade começasse a modificar-se, porque até os anos 90 era uma bagunça absoluta, lixo no meio da rua, não tinha coleta de lixo. Vitória era uma bagunça, uma cidade suja e feia. A única coisa que tinha em Vitória que era bacana eram aqueles prédios, os edifícios famosos, os edifícios da Sena, em frente à praia de Camburi, e o bairro adjacente, contíguo, que era a Mata da Praia, onde moravam as famílias mais abastadas que resolveram mudar para Camburi, porque era um bairro mais bucólico, em frente ao mar e tal, mas assim, não tinha mais nada. Então tinha aqueles 8 edifícios da Sena, né? Deixa eu até colocar para vocês aqui, para a gente poder contextualizar com fotografias, né? Que eu gosto de fazer assim. Sena era uma construtora, uma incorporadora, né? São esses aqui, gente, ó, vou mostrar para vocês. Aqui. Então Camburi era assim nos anos 70. São fotografias que estão no Instituto Jones dos Santos Neves. Essa era a praia de Camburi. Aí começaram a surgir esses prédios aí da Sena. Aí, olha só como é que era a praia. Então houve esse enrocamento e o aumento da Avenida Dante Michelini para a criação do calçadão. Isso nos anos 70 para 80. E tá vendo, ó, o nome da empresa é Cobrasa ou Codrasa, empresa contratada na época para fazer isso. As fotos são horríveis, né? São fotos amadoras, né? E esses são os edifícios, ó, Sena SA é o nome da empresa, incorporadora e construtora desses grandes edifícios ali de frente para a praia de Camburi. E aconteceu isso nos anos 70, tá, gente? Aconteceu a mesma coisa nos anos 80 e depois também nos anos 90, quando a terceira ponte ligando Vitória a Vila Velha foi construída. E aí houve um interesse de muitas famílias de mudarem-se para a praia da Costa, também a praia de Itapuã e a praia de Itaparica. Essas 3 praias foram linkadas, então, numa enorme avenida que foi toda pavimentada, porque era areia de praia, como eu falei. Então houve esse desenvolvimento, mas era uma bagunça. O centro de Vila Velha também era uma zona, uma bagunça, lixo, buraco, uma bagunça, né? Vitória também. De lá para cá a coisa veio melhorando gradativamente. Isso é difícil de mudar. O centro de Vitória, aqui, por exemplo, agora que está começando a respirar, né, com a reinauguração aqui do mercado da Capixaba e tal. Mas voltando para o assunto de hoje, que eu estou falando nesses últimos dias sobre as visitas de presidentes da República à Vitória, desde 1906, com a visita do Dr. Afonso Pena, que havia sido presidente de Minas e foi eleito presidente da República em 1904,
E, gente, nós tivemos várias visitas de presidentes da República, né? Eu vou até fazer aqui uma... Eu fiz uma pesquisa e fui colocando... Pesquisa dentro da minha própria pesquisa, né? E colocando em ordem alfabética ou em ordem de data cronológica essas visitas presidenciais, né? E joguei no chat GPT para ele me ajudar a fazer essa numeração, né? Colocar a relação em ordem bonitinho. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aí a primeira visita do presidente Afonso Pena, depois presidente Nilo Peçanha, depois veio o Hermes da Fonseca, aí o Nilo Peçanha voltou em 1921, o Arthur Bernardes veio para inaugurar inclusive a ponte, as 5 pontes, né? Getúlio Vargas veio em 33, logo depois do golpe. Depois o presidente Gaspar Dutra, que esteve nos anos 40 aqui. O Getúlio voltou em 51, depois voltou em 54. Aí o Juscelino esteve aqui em Vitória 2 vezes, em 56 e depois em 1960. Aí veio o Jânio veio 2 vezes, no começo do ano de 61, e em agosto de 61 também ele esteve aqui 2 vezes, o Jânio Quadros, né? O João Goulart também teve 2 vezes aqui, 3 aliás, né? João Goulart veio em 62, em 63 e em 64. Aí veio o Castelo Branco em 64 e 66, o presidente Costa e Silva esteve aqui em 68, o Médici, Emílio Garrastazu Médici esteve aqui em 73, o Geisel esteve em 76, Figueiredo teve 2 vezes, em 79 e 82, e o Sarney em 1986. Depois eu vou ver, o Collor não esteve aqui, deu tempo, né? Aquele governo desastroso, aquele plano Collor e tudo, impeachment, e renúncia e aquela confusão. Depois do Collor, o Collor renunciou e foi o presidente... Ai meu Deus, governador de Minas lá, esqueci, o Tupetudo lá. Esqueci o nome do cara. O presidente subsequente. Depois nós tivemos o Fernando Henrique, que esteve aqui. Depois eu vou fazer desses presidentes mais atuais, né? O presidente Lula esteve aqui várias vezes, a Dilma esteve aqui também 2 vezes, eu acho. O Bolsonaro também esteve, né? E essa a cronologia dessas visitas presidenciais à Vitória nos anos 70. Aí a gente vê aqui o Sarney. Aqui do lado do Sarney, gente, está aqui o governador Eurico Rezende, que era o governador do Espírito Santo, na ocasião da inauguração da Ponte do Príncipe. A Ponte do Príncipe é a ponte que liga Vitória, ali na altura da rodoviária, a Vila Velha, na Lindenberg, na rodovia Lindenberg, e na BR 262, né? BR 101, perdão, né? Não, é 262, perdão, gente. Ela faz parte da 262. A BR 101 é aquela que liga o norte ao sul do Brasil. A 262 é leste a oeste, né? Por isso que o número 1 é sempre de norte a sul. O número 2 das BRs é sempre de leste a oeste, oeste a leste, né? E tem as BRs que começam com o número 4, que são aquelas... a 0 então, as rodovias começam com 0, como a 040, por exemplo, são rodovias que saem de Brasília para outros lugares. Todas são 040, né? 04. Né? E aqui a Ponte do Príncipe, está aqui a placa, né? A Ponte do Príncipe, acessos à Vitória, inauguração pelo excelentíssimo senhor João Batista de Oliveira Figueiredo, 13 de outubro de 1979, né? Foi o dia da inauguração, né? Aí com várias personalidades, não sei se você reconhece alguém, eu reconheço algumas pessoas, mas não me lembro o nome exatamente. Gente, a maioria desse pessoal que está aqui já faleceu, tá? Aqui o Eurico Rezende, que era o governador do Espírito Santo, logo depois foi eleito o Gerson Camata. Né? Itamar Franco, gente, perdão, depois do Collor foi Itamar Franco. Vamos lá, aí está aí o presidente Figueiredo. E cadê o texto, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Algumas dessas fotos são do Instituto Jones dos Santos Neves, outras do jornal A Gazeta e algumas do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, né? Tá aí a ponte no dia da inauguração, a saída ali de Cariacica, né? Você vê que ainda faltava a construção dessa via de acesso que está aqui, tá vendo, gente? A ponte ainda não estava totalmente completada, não. E depois tem uma outra via de acesso que liga. Mudou tudo ali, essa engenharia mudou completamente, né?
Então a Ponte do Príncipe, que era o nome dela, Ponte do Príncipe, por conta da Ilha do Príncipe, né? Inaugurada então em 13 de outubro de 79, com a presença do presidente Figueiredo, né? O último presidente dos governos militares do Brasil, né? Apesar dos mínimos detalhes, a nota divulgada ontem define a data da inauguração da Ponte do Príncipe. Tão importante visita tem sua justificativa porque a inauguração dessa ponte representa um dos desejos da população da Grande Vitória, que mesmo depois de constatar que a obra estava realmente sendo concluída, né, a partir de meados deste ano de 79, já voltava a desconfiar dos adiamentos. Então o pessoal já estava, não vão inaugurar a ponte, né? E Vitória já tinha uma ligação entre a ilha de Vitória e o continente em Vila Velha, que era a antiga ponte Florentino Avidos, inaugurada em 1926 pelo presidente Washington Luiz e pelo presidente Florentino. Gente, era uma ponte precária, por ali passavam vagões da Companhia Vale do Rio Doce, por dentro da ponte, a ponte antiga, uma ponte metálica da Alemanha dos anos 1910, 1920, uma ponte muito antiga, né? E nos anos 80 foi interrompida aquela passagem de trens da Companhia Vale do Rio Doce por dentro da ponte, interrompendo o tráfego. É claro que acontecia de madrugada, mas era uma merda, né? Não era bom. E atravancava ali o mercado da Vila Rubim, os vagões de trem entrando por ali, uma barulheira que você ouvia lá da Vila Rubim. Horrível, gente. A cidade era uma bagunça, tinha o mercado da Vila Rubim todo bagunçado, até hoje, né? Nossa, gente, pelo amor de Deus. Vitória está precisando de um prefeito, hein? Mas vamos lá. Eu digo assim, eu falei sobre a terceira ponte e esse desenvolvimento arquitetônico, digamos assim, né, de Vitória, por conta dessas ligações que são importantíssimas, né? Se você não liga uma ponta à outra, você não tem desenvolvimento naquelas áreas, né? Quando você faz a ligação, uma ponte, um viaduto, um túnel, você desenvolve aquela outra, uma estrada que seja, né? Você desenvolve aquela região de ligação entre um local e outro. É importantíssimo. Isso aconteceu, então, primeiramente com a ponte Florentino Avidos em 1926 e nos anos subsequentes, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, até a inauguração da tão falada ponte da Ilha do Príncipe, que demorou mais uns 50 anos, né? Gente, é inacreditável. 50 anos entre 26 e 79, depois mais... para fazer a terceira ponte foi até 89, mais 20 anos depois. E a gente aguardando, 10 anos depois, né? E a população aguardando essas ligações que eram tão importantes para o desenvolvimento das cidades do entorno aqui na região da Grande Vitória, que acabou acontecendo, né? Inclusive com esse boom imobiliário que eu falei no começo do vídeo, que aconteceu exatamente nas praias de Itapuã, Itaparica, etc., no centro de Vila Velha, que acabou virando um ponto muito mais importante hoje, diria, culturalmente, do que Vitória, né? Vitória não tem lugar para ir. Você quer se divertir hoje, você vai para Vila Velha, que é onde mora um pessoal mais jovem, casais jovens, com filhos pequenos, aí tem muita diversão, tem um calçadão gigantesco. E também na Praia de Camburi, mas menos, porque a Praia de Camburi tem um tráfego intenso de carro para lá e para cá, ônibus, uma barulheira, terrível. E em Vila Velha é muito melhor, é mais bucólico. Apesar de ter um intenso tráfego também, mas é diferente, a praia é diferente, é uma praia oceânica. A Praia da Costa, a Praia de Itapuã e a Praia de Itaparica até a Barra do Jucu são praias oceânicas. É a barra, né? Você vê o oceano. Né? A água é mais bonita, o mar é mais bonito, a água é mais fria, claro, né? Porque é a barra. Já em Vitória não, em Camburi é uma grande enseada gigantesca com o Porto da Vale, Tubarão, aquela coisa horrível, aquela poluição, né? Horrível, não é legal. Então o pessoal optou por morar em Vila Velha. Então você quer se divertir hoje, toda balada, todo bares, restaurantes está muito mais bombado em Vila Velha do que em Vitória. Vitória é que ali na Praia do Canto não tem mais nada. Bom, aí a gente volta para 79, na inauguração dessa ponte. É muito esperada pela população de Vitória, mas o pessoal não acreditava que iria inaugurar realmente. E ela foi inaugurada meio que a toque de caixa, ainda faltando vários acessos, né? Em agosto último de 79, o DNR anunciou que a ponte estaria pronta até o final do mês. Depois adiou a inauguração para o final deste ou do próximo mês, que seria setembro. Até que chegou a notícia da visita do presidente Figueiredo e também o secretário de Transportes, Dr. Tedold,
e que, na opinião, é quem esperou um século pode esperar mais uns dias. É verdade. Gente, é inacreditável, né? A segunda ponte era chamada, aí acabou virando segunda ponte. E ah, a terceira ponte, a ponte Castelo Mendonça, que foi vereador, também foi deputado e foi radialista, né? É a ponte Castelo Mendonça, que acabou virando terceira ponte. Toda ponte acaba tendo um apelido, né? As cinco pontes é a ponte Florentino Navios. A segunda ponte é a ponte Costa e Silva. E a terceira ponte, Castelo Mendonça, absorveu então essa segunda ponte 250 milhões de cruzeiros. Nela deverão transitar cerca de 50 mil veículos por dia. E o Estado ainda não sabe a economia de combustível que vai resultar da inauguração dessa ponte. Né? Porra nenhuma, né? Então, o ministro Eliseu Rezende vem em companhia do presidente Figueiredo para inaugurar em Vitória amanhã, né, isso dia 12 de outubro de 79, a tal Ponte do Príncipe, importante obra rodoviária cuja entrega beneficiará o complexo do corredor de exportação que liga a capital do estado, Vitória, ao centro-oeste do Brasil, que ela ia pegar a 262. Aliás, a ponte ela é um prolongamento da BR-262. Eu diria que ela é o marco zero da BR-262, né, permitindo então o escoamento de produtos da região, especialmente da região serrana, porque ela abre duas vias, né, uma via que sobe até Belo Horizonte, vai até Brasília a oeste, e uma outra via que desce a Guarapari e desce até o Rio de Janeiro, que é a BR-101. O corredor é constituído ainda pelo porto de Capuaba, que é o porto que fica em Vila Velha, recentemente concluído pelo Ministério dos Transportes, através da Petrobras, além do porto de Tubarão, o maior porto do mundo construído para exportação de minério. Com relação à Vitória, a Ponte do Príncipe vem desafogar um tráfego intenso, atualmente com a ligação do continente à capital, denominada Ponte Florentino Navios, inaugurada em 27, que já não vem suportando engarrafamento, cada vez mais acentuado com o crescimento do número de veículos em circulação naquela via. Era uma ponte pequena, gente, uma ponte com quase 100 anos de idade, né? Na época, com 80, não, tinha 60 anos a ponte, né? 50 anos, gente, 50, não vamos exagerar, tinha meio século a ponte. Foi inaugurada em 27, a ponte é de 79, então tinha 50 anos a ponte, mais ou menos. E não dava mais, é uma ponte com duas vias, uma pontezinha metálica de duas vias que antigamente passavam calhambeques e carroças, e cavalo. E de repente foi colocado nela trilho de trem para passagem de trens da Companhia Vale do Rio Doce, né, e depois precisava de uma nova ponte. Agora, como sempre, esse planejamento estratégico estatal, como ele é piramidal, ele é um planejamento que acaba colocando dinheiro onde não deve. Ou muito dinheiro, ou um investimento ruim, aí a obra fica ruim, a ponte está lá abandonada porque ela pertence ao governo e não tem manutenção. Há uns anos atrás houve, aqui inclusive no Memória Capixaba e nos jornais repercutiu, em outros sites também, falando sobre o estado precário em que se encontrava a Ponte do Príncipe, caindo aos pedaços por falta de manutenção. Iluminação, a via, etc. Então, foi um problema. Aí o DNR juntou uns engenheiros, o pessoal do CREA foi lá fazer uma vistoria e fizeram algum tipo de reforminha, uma maquiagem, eu diria, né? Que realmente não condiz. É uma ponte que tem que ser colocada na mão da iniciativa privada e pronto, acabou. A terceira ponte é assim que funciona, gente, com dinheiro. Sem dinheiro nada funciona. E dinheiro estatal a gente já viu, né? No meio do caminho ele vai saindo do lugar, né? E acaba não chegando onde deve chegar. O planejamento estratégico, ele não existe quando se trata de governo. Governo nenhum pensa em 100 anos. Quando você constrói uma ponte, você tem que pensar em 100 anos. A segunda ponte foi pensada em 10 anos aí. Essa ponte que hoje está lá, precisando de várias vias de acesso, aumentar, mas não tem como aumentar, porque foi mal planejada. Sem viadutos e túneis que há necessidade de fazer. Esse é um planejamento que o japonês sabe fazer, o alemão sabe fazer, o americano sabe fazer, e o brasileiro nunca aprendeu e pelo jeito não vai aprender. Existe um problema de cognição aí, né? A mesma coisa aconteceu com a terceira ponte. A terceira ponte foi concluída então em 1989 e já foi terminada com uma defasagem enorme. Uma ponte que hoje está engarrafada, o dia inteiro fica engarrafada, porra da ponte. Uma ponte com 80 metros de altura de vão central,
né, uma enorme ponte aqui dividindo Vitória e Vila Velha, né, que precisaria de um segundo, uma segunda plataforma talvez, né, e não sei, e outras vias de acesso, túneis por dentro, por baixo do canal da Baía de Vitória. Gente, as pessoas não pensam a longo prazo, tem que pensar em longo prazo. E o governo nenhum pensa em longo prazo porque no meio do caminho tem aqueles 10%, 20%, 30%, aquelas propinas maravilhosas, né? Com aquelas empreiteiras, né? Aquela coisa deliciosa de fazer, aquelas licitações incríveis que a gente faz, né? E todo mundo vai ficando rico no meio do caminho, milionário, e acaba que a ponte fica ali com 2 pistinhas, aí tem que ficar fazendo arranjo, terrível. Aí o cara vai lá e constrói uma ciclovia na ponte, caramba. Tá lá a ciclovia, custou milhões e tá lá subutilizada, ninguém tá utilizando. Mas tudo bem, vamos continuar. Existe ainda um planejamento de se fazer um túnel para ligar a Vitória a Vila Velha por baixo da Bahia, que seria maravilhoso. Uns 2 túneis ali seria muito bom, entre a Avenida Beira-Mar, ali no Dom Bosco, talvez, até a enseada lá da Glória, né? Talvez fosse uma ideia. E tá aí, gente, fotografias então dessa inauguração muito festejada da ponte Costa e Silva, a ponte do Príncipe, em 1979, aí a população e tal, tem filmagem, tá vendo aqui, a gente vê um cinegrafista, ó. Talvez um cinegrafista da TV Educativa, talvez da TV Gazeta aqui, ó. Isso aqui é uma câmera filmadora, ó. Tá vendo? Ele estava gravando aqui com uma câmera de 16mm, hein, gente? Você vê que nessa época ainda estava usando filme, né? E é isso, né, pessoal? Tá aí o presidente Figueiredo, então, o governador Eurico Rezende, né? E outras autoridades que vieram junto com o presidente Figueiredo, é claro, né? Para a inauguração da ponte. A gente tem que lembrar também do ministro Mário Andreasa, né? Que era um ministro importantíssimo do governo do Figueiredo nessa ocasião, que inaugurou muitas rodovias. Era um mestre da engenharia, o ministro Mário Andreasa, né, gente? Um homem que revolucionou as estradas, né, as vias do Brasil de forma grandiosa mesmo. A gente deve muito a esse homem, que era um engenheiro inteligentíssimo, né, um homem importante nessa questão da infraestrutura de estradas no Brasil. Então, gente, é isso. Esse material está aqui no Memória Capixaba, né? Não é um material muito grande, não. É um material pequeno. Mas ele foi feito aqui para a gente poder entender o quanto que uma estrutura desse tamanho, como uma ponte, pode beneficiar, né, a economia de um município ou de uma região ou de um estado, né? Depois eu farei um vídeo então para falar da inauguração das obras, do final das obras da terceira ponte, aí com o presidente José Sarney em visita ao Espírito Santo em 1986, acompanhado aí do engenheiro Tovar, também de Gerson Camata, que era o governador na época, e aqui ao lado direito da fotografia o senador José Inácio Ferreira, que depois também foi governador do Espírito Santo. Então, gente, vamos lá, vamos continuar nossas pesquisas aqui no canal. Sempre fazendo essas críticas de forma bastante equilibrada. De vez em quando eu saio um pouquinho do... Mas tudo bem. Eu sou capixaba, eu tenho lugar de fala. Então, eu venho acompanhando, né? Eu tenho esse interesse. Eu tenho vários interesses, né? Um deles é por engenharia e arquitetura. Então, a gente está sempre questionando e tentando trazer à luz alguns acontecimentos, coisas que marcaram uma época, o que está marcando hoje e o que é que a gente pode fazer para melhorar, para que a gente não cometa os mesmos erros novamente, né? E tentar fazer de forma que essa engenharia nos ajude e não fique obsoleta em pouco tempo, como a segunda ponte e também a terceira ponte. Então valeu, pessoal, eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, e a gente vai continuar aqui com nossas pesquisas. Se você quiser nos apoiar, nós temos um Apoia-se do Memória Capixaba, lá no site do Apoia-se. Eu vou pensar na possibilidade de colocar um Pix aqui, para quem quiser nos ajudar, né? Porque seria muito legal a gente ter uma ajuda financeira para continuar trabalhando, né? Porque é um trabalho voluntário, uma coisa que eu gosto de fazer, mas seria bacana também a gente poder investir em alguma tecnologia para melhorar aqui o canal, né?
como iluminação, câmeras novas, etc. e tudo, né? E melhorar o nosso trabalho sempre aqui para levar até os meus confrades, coestaduanos, né? O melhor material possível, sempre em busca da verdade. Valeu, pessoal. Um abraço. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.